Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje nós iremos estar dando continuidade à nossa série a respeito da história da igreja. E no episódio de hoje nós iremos estar falando sobre a plenitude do tempo. Nós vamos estar falando aqui sobre as profecias a respeito do Messias, sobre a sua vinda e nós vamos estar falando um pouco também a respeito da sua obra. Quem vai estar participando é o Alex Monteiro. Ele tem formação em História pela UFPB. Ele também é formado em Teologia pelo Betel Brasileiro. Ele é de João Pessoa da Paraíba. Ele é membro da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. E ele também é professor de escola bíblica e líder dos jovens. Ei, Alex, você anda bastante ocupado, hein? Tudo bem com você? Fala, John. Rapaz, tudo bem? Tudo sob controle dentro das ocupações, mas Deus nos chamou para nos ocuparmos com o reino dele. E aí, para mim, é uma honra participar mais uma vez do podcast do Teologicamente. E vamos embora, falar sobre história. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e fique à vontade no Teologicamente. Bem, mas assim, né, Alex? A gente vai ver que o estudo sobre a história da igreja, nesse sentido, né, é um estudo de enorme relevância para todo cristão, né? Porque até para todo cristão que deseja estar informado sobre a nossa herança espiritual, né? Para imitar os bons exemplos do passado e evitar os erros que, de certa forma, a igreja tem cometido ao longo da sua história, de sua existência, não é mesmo? Isso, a história tem um papel bastante importante para a igreja, assim como a teologia, porque nos dá fundamentos para a gente conhecer quem foi a nossa raiz, quem é a nossa raiz de fato. Como você falou, a igreja aprende muito com o seu passado, erros que foram cometidos lá atrás e que não podem ser mais cometidos a partir de uma visão, a partir do momento que a igreja se debruçar em relação à sua história e pensando na ideia da história como algo primordial para a igreja, é preciso que nós aprendamos e a gente possa se deleitar diante dessas informações, né, sobre a nossa existência, sobre aqueles que nos precederam, enfim. É isso aí. E esses eventos do passado, eles devem sempre nos ajudar, né, a evitar o mal e a buscar o bem, né, Alex? Isso. Eu estava dando uma estudada, John, a respeito da história dos avivamentos e lá por volta em meados do século XVIII, século XIX, quando ocorreram os grandes despertamentos nos Estados Unidos, a gente vai perceber que, obrigatoriamente, a teologia brasileira ela é influenciada por esses avivamentos, pela teologia que foi defendida durante esses avivamentos. Então, o que eu estou falando a nível de exemplo é que quer saber como a igreja é hoje, quer saber por que a igreja se comporta, por que a igreja crê no que crê, é só olhar para o passado, seja o passado recente, seja o passado mais a longo prazo. A história da igreja influencia, sim, a nossa igreja no dia de hoje. Então, a gente precisa olhar para a história da igreja com um olhar mais cuidadoso e não repelindo a história, como muitos fazem. É isso aí. E apesar, né, Alex, por exemplo, alguns ensinamentos, algumas correntes filosóficas, como, por exemplo, o deísmo, né, vai dizer que existe um Deus, mas que esse Deus criou tudo o que existe, mas deixou tudo, a sua criação, a sua própria mercê. Mas nós vamos ver, principalmente estudando a história do cristianismo, que ela pode ser entendida, né, como a intervenção divina na história, né? Ou seja, a história do cristianismo é Deus agindo na realidade humana, né? Isso, a gente costuma a dizer que o conceito de história, né, o significado da história, ou pelo menos o objeto da história, é o homem no tempo. Nós que somos cristãos e já temos uma visão mais abrangente, mais panorâmica da história, a gente percebe que é Deus atuando no homem durante toda a história, né? Então, o homem erra, o homem cai,
no Jardim do Éden, Uhum. e Deus intervém na história para consertar o erro do homem e para glorificar o seu nome no final das contas, né? Então, muita gente não gosta do termo Deus interviu na história, tendo em vista que Deus controla toda a história. Enfim, o fato de Deus ter intervido na história, o fato de Deus ter entrado no meio da história do homem e ter marcado essa história, não quer dizer que Deus nunca teve no controle, né, das coisas, nunca teve no controle da história. De fato, a gente vai ver, até mesmo no assunto sobre o período que antecedeu o Novo Testamento, que Deus intervém continuamente, provocando mudanças, provocando governos que se estabeleceram, governos que foram depostos, governos que foram destruídos. Enfim, Deus sempre está no controle da história, só que tem um momento em que ele entra de fato para para consertar o erro do homem na história. É isso aí. Bem, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 o seguinte: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Bem, antes da gente falar aqui, né, Alex, sobre o Filho de Deus, né, sobre Jesus, o Messias, eu acho interessante a gente falar um pouco aqui sobre a promessa da vinda, né? Como foi, né? O que a Bíblia fala a respeito da promessa do Messias? Bom, John, o que nós conhecemos da promessa messiânica é o que está registrado em Gênesis, né? Logo de cara, nós vemos um Deus, um grande missionário, fazendo a primeira promessa a respeito de Jesus Cristo e colocando no coração do seu povo, que mais tarde ele escolheria, né, a partir de Abraão, a grande esperança que levaria o povo a não perecer, levaria o povo a confiar em momentos de crise, em momentos de desespero. Então essa promessa foi estabelecida no Gênesis, alimentada pelos profetas, alimentada pelos patriarcas, dos quais Deus utilizou, né, para guiar o seu povo, para orientar o seu povo. Era sua boca, certo, na terra. Então, a promessa de Deus ela é feita por Deus para que o povo mantivesse a sua fé, mantivesse a sua esperança nesse Deus que providenciaria alguém melhor do que nós para consertar o que nós fizemos no Éden. Isso, e tem algumas passagens, né, bem conhecidas, como, por exemplo, Isaías 53, né, que fala bastante a respeito da vinda do Messias, né? São algumas promessas como essa, textos como esse. Talvez a gente poderia aqui, né, separar diversas passagens, principalmente Salmos, alguns acontecimentos que apontam, né, para a vinda do Messias. Então, praticamente, né, todo o Antigo Testamento ele nos mostra, né, o Alex, a respeito da vinda do Filho de Deus, né, a vinda do Messias. O Antigo Testamento ele aponta, né, para o Messias. Isso, todos os aspectos do Antigo Testamento, inclusive as genealogias, né, que os cristãos não gostam muito de ler, não gostam quando chegam ali em Levítico, burlam as genealogias. Até as genealogias fazem parte desse caminho, né, em busca do menino que iria nascer, do menino que iria vir, o menino Deus. Então, todo o Velho Testamento ele vai nos levar a direcionar, pelo menos, todo leitor e todo o povo da época para a promessa messiânica, a promessa do Messias. E é essa promessa, na verdade, que vai alimentar, ou pelo menos vai ser o principal assunto do povo de Israel quando é cativo. Em todo o seu cativeiro, o que as outras nações que não conheciam a Deus passam a conhecer a partir desse momento, dessa oportunidade que o povo de Israel
é cativo é sobre a promessa messiânica. Então, esse conhecimento a respeito de alguém que viria para reinar eternamente, ele é difundido no momento em que o povo de Israel é cativo, tanto na Babilônia como na Síria, mais tarde pelo Império Persa. Enfim, esse conhecimento ele se difunde, ele se espalha a partir do cativeiro do povo, né? Do povo de Deus. Isso. E isso é interessante que a gente está falando para no final a gente ver essa questão a respeito da plenitude dos tempos, né, Alex? Porque, por exemplo, eu gostaria que você comentasse um pouco também na nossa Bíblia, como é conhecido o período interbíblico, né? Aquele período que se divide entre Malaquias e Mateus, né? Então, esse período interbíblico, o que estava acontecendo aí nesse período entre Malaquias, né? Entre Malaquias, o último profeta, e Mateus? Pois bem, aquela famosa página em branco, né, que tem na nossa Bíblia. Uhum, isso. Aquela famosa página em branco ali não tem nada mais, nada menos do que 400 anos de história. E você sabe, John, que 400 anos não são 400 dias, nem 400 semanas, nem 400 horas. É muito tempo que é propício para mudanças, criação de novos povos, reino nascendo, reino sendo destruído. Enfim, para a gente olhar com um olhar um pouco mais resumido desses 400 anos, a gente vai perceber impérios se levantando, impérios importantíssimos, que, historicamente falando, implicaram muito para o mundo ocidental hoje em dia. Por exemplo, após o período de cativeiro da Babilônia, veio o período de domínio persa, a partir de Ciro, é quando o povo é liberto do povo babilônico. O povo sírio governa sobre o povo de Israel, agora com não tão impositivo quanto outros reinos, eles são um pouco mais abertos. É tanto que o povo de Israel ganha liberdade durante esse tempo, uma relativa liberdade. Só que no final do Império Persa, domínio persa sobre o povo de Deus, começa a surgir o Império Macedônico, né? E o Império Macedônico ele vai dominar, vai ser um dos maiores impérios. E quem vai ficar mais conhecido por colocar o Império Grego em ascensão é o Alexandre Magno, né? O Alexandre o Grande, como a gente conhece. Então, Alexandre vai fundar ou vai dar início ao período helenístico, que é justamente esse período de expansão do Império Grego. E isso vai implicar, John, mais tarde, no período da plenitude do tempo, em alguns fatores importantíssimos, como a própria língua estabelecida naquela região do Oriente Médio, ali da Europa Ocidental, um pouco mais para o Oriente. A língua grega ela vai ser difundida, assim como o inglês é hoje em dia uma língua universal. O grego koiné, né, é o grego mais popular, ele vai ser difundido durante aquele tempo ali. Então, isso vai facilitar a proclamação do evangelho, porque em uma língua só, todo mundo falando a mesma língua, fica muito mais fácil a gente entender um ao outro, né? Então, o evangelho vai se utilizar da língua grega, tanto que o Novo Testamento é escrito em grego koiné. A própria filosofia da história, a própria filosofia grega, ela também vai ser um ponto principal, que é para desmistificar aquelas religiões ali supersticiosas que havia na época, as religiões romanas, por exemplo. Então, você vai perceber uma gama de processos acontecendo, contribuindo, e a gente pode perceber claramente que é Deus trabalhando durante a história, ainda que esse período, John, do período interbíblico, né, esses 400 anos, sejam 400 anos de silêncio, em que Deus não utilizou nenhum profeta. A gente vai ver que, independente do silêncio de Deus, a gente vai perceber que Deus continua trabalhando. Parece-me que para arquitetar um ambiente perfeito para a vinda do seu filho, né? Então a gente vai ver o Império Grego surgindo, enfim, tem muita coisa acontecendo por aí, por esse tempo.
Eu só queria comentar isso que você falou, porque eu já ouvi muita gente falando a respeito desse silêncio de Deus, né? Como se Deus não estivesse fazendo nada, né? Como se Deus estivesse deitado numa rede, descansando e deixasse assim a história correr. Se virem, né? Mas Deus estava trabalhando. E até uma questão, como você falou a respeito da língua, né? Do koiné. Roma também foi muito importante nesse processo, porque a Roma construiu várias estradas, né? E que, de certa forma, facilitou o acesso a outras regiões, né? Isso. Cada império, cada civilização, né? As três principais, por exemplo, os judeus, a gente já comentou, né? A respeito da contribuição que os judeus tiveram nessa proclamação da espera messiânica, da promessa messiânica. Os gregos tiveram sua importância tanto na filosofia quanto na língua, e isso influencia até os dias de hoje. E os romanos também tiveram uma importante contribuição. A gente tem um preconceito em falar sobre o Império Romano, porque é aquela história, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Então, nós que somos cristãos, temos um pé atrás com o Império Romano, porque foi onde a igreja mais sofreu, onde a igreja, pelo menos nos seus primeiros anos ali, sofreu uma perseguição grotesca, a ponto de cristãos, pessoas morrerem por capricho de Nero, por exemplo, simplesmente para iluminar o seu jardim, o seu palácio. Ele usava os crentes como fogueiras, né? como tochas. Então, quando a gente olha para o Império Romano, a gente vai olhar com um olhar um pouco mais preconceituoso. Só que, no período interbíblico, naquele período que antecedeu a vinda do Messias, a gente vai perceber os romanos construindo estradas essas que facilitariam para que os discípulos, os apóstolos, se locomovessem de uma província para outra. Os romanos vão contribuir também, John, com a filosofia da lei deles, porque eles fizeram uma coisa que nenhum império fez até aquele momento, que foi colocar todo aquele povo que estava sob domínio do Império Romano, eles vão ter um sentimento de unidade da humanidade, tendo em vista que todos estão debaixo de uma lei. Então, quando Paulo chega para falar com os romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, eles vão entender com muito mais facilidade, porque uma vez que todos estavam debaixo da lei, a compreensão de que todos estavam sob uma mesma condenação vai ficar muito mais fácil de ser entendida. Existem várias outras contribuições dos romanos, por exemplo, o exército romano, porque alguns crentes se convertiam e iam servir ao exército. E esse exército fazia algumas incursões em outras províncias. E esses crentes, que eram soldados do exército romano, saíam junto com essas incursões e proclamavam o evangelho nas províncias em que Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, a própria conquista romana, por exemplo, quando ela conquista uma civilização, ela vai gerar naquela civilização um sentimento de: peraí, nós tínhamos um Deus que deveria servir, ou pelo menos deuses, que deveria servir para a proteção do seu povo contra catástrofes naturais, contra a conquista de outros impérios. E quando o Império Romano conquistava esse povo começava a se questionar: será que esse Deus, esse falso Deus, na verdade, é um Deus de verdade? É um Deus mesmo? Ele tem capacidade de proteger o seu povo? Tá entendendo? Então, o Império Romano gera no coração desse povo a insuficiência dos seus falsos deuses. Até mesmo o Império Romano, né? Quando perdia uma batalha, quando era atingido por uma catástrofe natural, eles começavam a olhar para os deuses deles como algo que não era mais suficiente para a sua proteção. Então, quando o evangelho chega, que os discípulos, os apóstolos começam a pregar, eles vão encontrar corações insatisfeitos e com um vácuo espiritual imenso em seu interior. Roma realmente contribuiu para essa proclamação, para a expansão do reino de Deus na Terra, ainda que indiretamente, né, John? Isso. E assim, e você acha que os Macabeus, né, a família Macabeu, os Judas Macabeus, etc., é uma história bem longa, né, de vários períodos, né, de ascensão, de caída, enfim, de queda, né, mas você acha que essa história dos Macabeus, de certa forma, ajudou nessa toda essa questão da plenitude do tempo? O que você acha? Sim, quando a gente fala
a gente pensa no período dos Macabeus, né? Daí a gente vai lembrar dos 2 livros lá, apócrifos, que estão dentro do cânon da Igreja Católica. A gente vai perceber que esse período, como você falou, é até interessante. Ninguém se sustentava no governo, cara. Ninguém se sustentava no governo da Palestina. Porque foi um período justamente ali para o final do Império Grego, quando o Império Grego já estava em decadência, quando chega os Seleucidas, né? Na verdade, quando Alexandre morre, o Império é dividido entre os Ptolomeus e os Seleucidas. E, por fim, os Seleucidas vão governar, e o Antíoco IV, que é um cara brabo, um cara que colocou os judeus para comerem carne de porco forçadamente. A gente vai ver essa insatisfação partindo de alguns judeus, especificamente de Matatias, né? E Matatias vai tentar se levantar contra o governo, contra o Antíoco IV, e vai morrer. Só que antes da sua morte, e isso está registrado, por isso que o livro apócrifo dos Macabeus é tão importante para conhecimento histórico, isso vai estar registrado lá em Macabeus 2, do 49 ao 69, que é o momento que o Matatias reúne todo o seu povo e os seus filhos e mostra, vocês têm que se levantar contra esse governo que não é legítimo. Os judeus precisam ser governados por judeus. E daí ele delega o exército dele ao seu filho, o famoso Judas Macabeu. E Judas vai para cima, conquista o povo, acho que por volta ali do ano 160, 164 a.C. E então os Macabeus vão ficar conhecidos pela sua rebeldia, né, pela sua rebelião contra o governo dos judeus, dos gregos, né, dos Seleucidas, e vai abrir caminho mais tarde. Você vai ver que os Macabeus não vão governar por muito tempo, assim como eram os gregos, assim como foram os babilônicos. Eles vão abrir caminho justamente para os romanos, que daí é onde o Império Romano ele vai surgir a partir de Ptolomeu e de Pompeu, na verdade, desculpa. E daí você vai ver uma dinastia romana surgindo a partir do ano 27, depois, antes de Cristo, na verdade, né? Com César Augusto. E é justamente com o governo de César Augusto que ele vai estabelecer a Pax Romana, que daí é mais uma contribuição dos romanos, só voltando lá, né? Tá vendo que quando a gente pensa em história do período interbíblico, John, um acontecimento entra dentro do outro, chega até a se confundir, porque ninguém se sustentava no governo, era governo depondo do governo, de governo depondo do governo, não tinha ninguém com um governo muito sólido que desse continuidade na sua dinastia. Quanto mais vai se aproximando do tempo de Jesus vir, mais mortes vão acontecendo, mais brigas vão acontecendo, até surgir o famoso Herodes, né, que vai ter um encontro particular com Jesus no momento do seu nascimento. E de certa forma também, né, Alex, eu acredito que quando surgiu, né, todo esse movimento de Judas Macabeu e etc., acreditava-se que ele seria o novo Messias, né, porque até então a ideia do Messias é aquele que resgataria, né, os judeus do jugo, né, de outras nações. Isso. Enfim, então, com toda essa falha, né, desse movimento, então a gente poderia dizer, né, que uma nova, bem, eu digo nas minhas palavras, uma nova esperança a respeito da vinda do Messias pode ter suspirado novamente, né, porque como eles falharam, né, então uma nova esperança, como viram que Judas Macabeus, etc., e família até termina, né, com uma história de traição, como você falou a respeito dos romanos, né, que eles foram traídos, mas eu poderia dizer, eu estaria errado em dizer que uma nova esperança a respeito da vinda do Messias surgiu com a falha de Judas Macabeus? Não, John. Realmente você está certo. Porque a partir do momento que Deus promete ao seu povo que enviaria o Messias, lembra bem, os judeus passaram toda a sua vida sendo cativos por civilizações maiores. Então, o sentimento do judeu, meu amigo, é de liberdade. É um sentimento em que eles querem, porque querem,
parar de ser conquistados, parar de ser levados cativos. E então, a partir desse momento da promessa de alguém que surgiria para governar o povo por uma eternidade, os judeus eles vão começar a levantar as antenas ao longo da sua história e observar aqueles que se tornam referência no meio do povo, né? Então, todo aquele que se levantava com espada para tentar se rebelar contra um governo maior, não era raro você ver sendo confundido com essa promessa messiânica. Então, Judas, o Matatias em si foi confundido, o Judas Macabeu também foi confundido. Então, alguém que se levantasse para defender o povo judeu e que fosse judeu, né, atendesse por aqueles pré-requisitos, normalmente era confundido, era dito o Messias. Até uma questão, só para a gente dar continuidade, mas até uma questão que às vezes foge muito, né? Aquela questão quando o povo escolhe, né, que eles libertassem Jesus, né? Ou o prisioneiro, fugiu o nome agora. Barrabás, né? Porque Barrabás ele tinha esse espírito libertário, né? De rebeldia contra os romanos, etc. e tal. Então, de certa forma, Barrabás era mais o Messias do que o próprio Jesus, assim, né? A gente poderia dizer. Bem, então a gente viu, né, que ainda trazendo à tona essa questão dessa plenitude do tempo, a gente vai ver que vem Grécia, né, unificando a língua, né, o grego koiné, vem os romanos, né, trazendo um novo sistema, vem os romanos também trazendo as estradas, né, com o comércio, para poder expandir também a questão de guerra, e ter acesso, né, às outras áreas, e também esse sentimento, né, do Judas Macabeus, com a derrota de Judas Macabeus. A gente entra então, né, o Alex, na vinda do Messias no Novo Testamento, né? Enfim, o Messias ele vem e nasce ali como vai narrar os evangelhos, né, os quatro evangelhos a respeito da vida de Jesus. Mas enfim, Jesus ele vem então, o que estava acontecendo ali nesse período quando Jesus, enfim, ele vem? Qual era o contexto cultural, o contexto religioso, o contexto moral ali da época? Pronto, como a gente vai perceber, todo o período da plenitude do tempo vai ocorrer várias mudanças. Essas mudanças são mudanças significativas, porque mais tarde fariam um efeito tremendo na sociedade em que Jesus viveria. Coisas que não tinha no Velho Testamento. Por exemplo, as sinagogas não tinham no Velho Testamento. As sinagogas surgem com a necessidade do povo, né, de cultuar a Deus, uma vez que elas não estavam mais no templo. As sinagogas elas vão começar a ser criadas para que pudesse sanar essa necessidade, né, essa importância do templo. Então, são coisas que vão surgir, outras que vão ser modificadas durante esse tempo. O povo de Israel não comete mais idolatria. Você percebe uma grande mudança nessa ética da adoração dos judeus, porque no Velho Testamento havia muita idolatria, havia muita adoração a falsos deuses, só que depois do período do cativeiro, o povo de Israel não idolatra mais. Existe, John, um grande exclusivismo judeu, e daí esse exclusivismo judeu a gente vai perceber que ele perdura até os dias de hoje, porque existem alguns judeus que ainda pensam nessa questão do exclusivismo judeu, por terem sido escolhidos por Deus, por terem sido responsáveis pelos oráculos de Deus, pelos desígnios de Deus, que era a sua palavra. Então você vai perceber essa questão mais do exclusivismo judeu se tornando mais acentuado no meio do povo. Herodes estava agitado, né, na época da vinda de Jesus. A gente vai ver na narrativa bíblica que quando ele encontra, ou quando ele se depara com a promessa dita por Deus no Velho Testamento, e alguém, na verdade, quando os magos chegam lá diante dele para perguntarem onde que está o menino,
Ele vai perguntar que menino é esse, então vai tomar conhecimento daquela promessa, e então vai pedir para que matem todas as crianças, se eu não me engano é de 2 anos para baixo, e Jesus também entra nessa. Se não foge para o Egito logo, é morto. Então você percebe que aquele sentimento de a qualquer momento alguém pode surgir e pode tomar o trono, ainda estava muito recente naquela dinastia romana. Então, para evitar esse contratempo, né, chamado Jesus, todas as crianças que tiverem aí abaixo de 2 anos podem matar, porque para evitar eventuais tomadas de poder. Então, a gente vai ver as mudanças em relação aos grupos políticos religiosos, né? Os fariseus surgindo, os escribas surgindo, os saduceus surgindo durante esse período interbíblico. Então, parece-me que quando a gente olha para o Velho Testamento, John, e olha para o Novo Testamento, se a gente dá um pulo muito brusco, sem considerar esse período interbíblico, parece-me que a gente vai estar em outro contexto totalmente diferente. Sim, embora seja dito que seja a mesma civilização, mas a gente vai estar num mundo totalmente diferente. É como se a gente vivesse aqui hoje, e eu e você, John, que a gente já está na fase dos 20 anos, pulasse esse tempo dos 30, dos 40, dos 50, e a gente caísse exatamente quando a gente tivesse 80 anos. Puxa vida. Olha só, muita coisa fica mal explicada, né? Puxa, então, muita coisa. Essa realidade desse período interbíblico, para a gente que observa a Bíblia, termina Malaquias, é só passar uma página em branco, já entrou em Mateus. Na verdade, essa página em branco diz muita coisa do que você vai encontrar no Novo Testamento. E a gente pode ver, por exemplo, algumas passagens, como por exemplo Romanos capítulo 1, versículo 18, né? Em que Paulo ele vai relatar sobre a condição dos romanos, né? Ele vai falar porque do céu se manifesta a ira de Deus, né? Contra toda impiedade. E ele vai relatar ali, né, Alex, uma série de pecados ali que os romanos, né, estavam cometendo, né? Pecados envolvendo sexualidade, né? E pecados envolvendo questões morais e até mesmo questão religiosa. Então a gente pode perceber que nesse período, né, qual o Messias ele vem, é um contexto totalmente voltado, né, para a imoralidade. Até mesmo, né, quando João Batista ele vem pregando e ele prega ali para Herodes, né, falando que ele estava cometendo adultério, né. Então a gente vê que é um contexto ali, até mesmo, né, você falou a respeito desses grupos, dos grupos religiosos judeus que existiam judaicos, né, os fariseus, saduceus, tinha também os helenistas, né, tudo ali, né, tinha o Império Romano trazendo essa cultura, até porque também os romanos, né, eles não impunham uma religião, mas eles pegavam as religiões das culturas que eles dominavam, né, e trazia para dentro de si. Então aí também havia também no contexto romano essa mistura, né, de religiões, e é um contexto que a gente pode ver ali muito imoral, né, Alex? Um contexto degradante em questão ética, questão moral, questão espiritual, e também os judeus ali, de certa forma, esses grupos judaicos, né, ali de Israel. Até a gente vai ver no complô que eles tiveram, né, a respeito da morte de Jesus. Isso. Que era um contexto ali bem, bem difícil, né? Cara, quando eu, claro, guardadas as devidas proporções que eu vou dizer agora, mas quando eu olho para esse período da chegada de Jesus, o período em que Jesus viveu, e que eu olho para o meu contexto hoje, para o nosso contexto, a gente vai perceber que há poucas diferenças. Porque quando a gente olha para os judeus, a gente vê muito legalismo, certo? Um legalismo injusto, na verdade, porque não é que eles implicavam ou sobrecarregavam o povo daquilo que eles queriam que o povo praticasse e eles não conseguiam praticar. Não só isso, mas que eles não praticavam. Então a gente vai ver que quando a gente olha para a sociedade de Jesus, a gente não vai ver uma coisa muito legal. Por quê? Por parte dos judeus, que deveriam ser os doutores da lei, deveriam guiar o povo para o caminho correto, a gente vai ver legalismo,
e a gente vai ver pecado do mesmo jeito. Quando a gente olha para o contexto romano, a gente vai ver sincretismo religioso, porque, como você falou, não é que os romanos não concordassem com o cristianismo. Não é isso. O cristianismo até poderia fazer parte, e os cristãos até poderiam cultuar a sua religião, assim como os romanos cultuavam as religiões deles. Mas o cristianismo ele vai de encontro à religião a religião dos romanos, né? Os romanos diziam assim: a gente não liga para o que vocês vão cultuar, contanto que vocês cultuem a religião dos romanos, contanto que vocês prestem adoração ao imperador. Então, os cristãos não estavam dispostos a fazerem isso, certo? Então, você vai ver esse sincretismo existente na religião, no romanismo, né? A partir dos romanos. É tanto, João, que a gente vai ver províncias mais tarde, por exemplo, Éfeso, Tessalônica, que estavam sob o governo do Império Romano, e a gente vai ver essas civilizações depravadíssimas. Efésios, por exemplo, quando a gente estuda a cidade de Éfeso, a gente vai ver que no templo de Diana existiam prostitutas do templo, em que as pessoas iriam para cultuar. Isso também existiu durante a história dos judeus. As pessoas iriam para cultuar e lá existiam prostitutas que você poderia cultuar e poderia manter relações sexuais no próprio templo no momento do seu culto. Então, essa questão de homossexualismo, essa questão de poligamia, a gente vai ver muito presente no contexto de Jesus, que não estava tão bom, né? Não era tão bom a realidade de Jesus a respeito. A gente vai ver um povo muito sofrido, a gente vai ver um povo necessitado do evangelho. É tanto que quando Jesus direciona o seu ministério a pessoas que de fato estavam precisando de salvação, ele vai pegar altos e boas no meio do caminho. Prostitutas, cobradores de impostos, só aquela nata, né? Só as pessoas marginalizadas. Então, esse era o contexto que Jesus chegou. E nesse contexto, né, Alex, qual você acabou de dizer, né, que Jesus, o Messias, enfim, ele vem, né, como os evangelhos vão nos relatar a respeito da sua vinda. Então, Jesus ele vem, a gente vê, então essa plenitude do tempo a gente entende como foi um tempo perfeito, né, para a vinda do Messias. Uma língua comum que estava sendo falada, para que assim, de certa forma, o evangelho ele pudesse ser transmitido, né, de forma mais rápida. Isso. Também os caminhos, né, também estavam mais abertos, porque existia várias, como você disse, né, dessas províncias. E os romanos eles faziam assim, né? Eles iam dominando e enquanto isso o seu exército ia construindo estradas. Então, é verdade. Então essas estradas facilitou, né, o acesso dos discípulos e dos que vieram depois a proclamar o evangelho. E também, né, essa questão cultural. Uma coisa muito importante que eu acho também de relatar, além dessa questão desse sentimento, né, dos judeus, da espera do Messias, você falou algo no início que foi muito interessante, porque os deuses pagãos, né, tanto dos romanos, os deuses da Grécia, enfim, esses deuses já não estavam servindo para mais nada, né, Alex? Eles já estavam perdendo a crença nesses deuses. Tanto, por exemplo, a gente vai ver quando Paulo vai estar no Areópago, quando ele fala a respeito do Messias, muitos tiveram curiosidade para ouvir a respeito daquilo que Paulo estava falando, porque os deuses dele, enfim, já estavam perdendo valor. Então, o evangelho realmente ele veio como uma novidade, como boas novas, né? Tanto para os judeus quanto para os gregos. Então, nesse sentido, nesse contexto todo, então Jesus ele vem, né? O Messias, enfim, a Deus, ele estabeleceu esse tempo perfeito. Tem muita gente que questiona, né? Por que não foi em 2001? Por que não foi em 1900? Esse foi o tempo ao qual Deus estabeleceu para a vinda do Messias. Sim. Tem gente que diz assim, se Jesus tivesse vindo no século 21, o evangelho não tinha sido tão eficaz. Que isso, meu irmão? O evangelho teria sido eficaz da mesma forma como foi há cerca de 2.000 anos atrás. Mas
Deus escolheu aquele tempo. Na sua sabedoria, né, no seu entendimento, no seu conselho, ele escolheu aquele tempo como sendo a plenitude do tempo. Enfim, então o Messias ele vem nesse período. E qual foi, Alex, a obra do Messias? O que o Messias, o que Jesus ele fez? O que ele anunciou? Qual foi a sua obra, a sua missão aqui na Terra? Pois bem, John, ele contrariou muitos corações que esperavam alguém guerreiro que pudesse conquistar e libertar o povo de Israel. Quando Jesus começa a estabelecer o seu reino aqui na Terra, ou pelo menos a anunciá-lo, os judeus, parece-me que os judeus esperavam mais dele. É tanto que na sua morte, você vai perceber um sentimento de, era só isso? Cadê aquele que faria, que disse que estabeleceria o seu reino? Então, judeus, principalmente, John, a gente estava falando ainda agora sobre os grupos políticos religiosos, o sentimento dos zelotes a respeito da libertação do povo, né, da manifestação pela espada. Então, a partir desse momento, Jesus tinha pessoas dentro do seu ministério a respeito do Simão Zelote, mas não concordava com esse tipo de abordagem, né, de ideologia política, que era a ideologia dos Zelotes. Então, todo o ministério de Jesus, os seus ensinamentos, e o que vai ser primordial para revelar de fato qual a natureza do reino de Jesus aqui na Terra, foi o Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, ele vai deixar claro para todos que estavam escutando ele qual a natureza do seu reino. Então, imagine aí, João, você esperar alguém que liberte o seu povo do jugo dos romanos, tendo em vista que os judeus já passaram muito tempo presos a algum povo, presos a alguém muito maior do que eles, e de repente aquele que você esperava que desse uma palavra revolucionária, que desse uma palavra de conquista armada, fala que se alguém te bater numa face, oferece outra, se alguém tomar algo que é teu, oferece a capa, enfim. Parece-me que há um encontro, um contraste do que o povo esperava e de que realmente o reino de Jesus foi e como ele estabeleceu esse reino aqui na Terra. A gente vai perceber que as pessoas que não eram, ou pelo menos não pareciam ser alvos desse reino, foram os alvos realmente desse reino. Quando a gente pensa na realidade dos escribas, dos fariseus, muito provavelmente alguém pensasse que quando Jesus chegasse à Terra, estabelecesse o seu reino, fosse amistoso com esse povo, fizesse parte da cúpula dos sumos sacerdotes, fizesse parte da cúpula dos religiosos judeus, e a gente vai ver que essa classe, esse público, é justamente os que Jesus vai mais combater em relação à sua hipocrisia, em relação ao seu legalismo. Enfim, parece-me que Jesus chega na Terra e vira a cabeça de muita gente que esperava que ele fosse governar pela espada ou de outra forma, mas na verdade o seu reino foi muito mais eficaz do que uma mera conquista revolucionária. E a mensagem, uma das mensagens principais, né, quando o Messias ele vem, não foi prometendo uma casa nova, né, não foi prometendo um carro novo. A mensagem do Messias não foi prometendo te fazer próspero ou nos fazer prósperos, não foi nos dar a felicidade plena aqui nessa terra, não foi fazer com que a gente tenha um casamento perfeito. Esses dias eu estava ouvindo o rapaz conversando com outro no ônibus, e ele dizia o seguinte, um dizia para o outro, né, assim, a pessoa tem que ir para a igreja mesmo para poder casamento, etc, para poder ficar de boa, para poder não... Deus ele pode nos dar um casamento, Deus ele transforma as nossas vidas, Deus ele pode fazer, ele faz o que ele faz nas nossas vidas. Mas a mensagem principal, né, e a obra principal, né, Alex, do Messias foi falar a respeito do reino de Deus, né, o reino de Deus,
arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E essa era a mensagem principal do Messias, e além dessa mensagem, ele veio cumprir aquilo que Deus o havia enviado, para morrer pelos nossos pecados, para que a sua justiça se cumprisse. Porque por nós mesmos, pelas nossas obras de justiça, né, Alex, pelos nossos esforços, pelos nossos sacrifícios, enfim, pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, nós jamais alcançaríamos a nossa salvação. A Bíblia ainda diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar isso, se eu não me engano, se a minha memória não me trai. Então essa era a mensagem principal, né, do Messias, era trazer as boas novas a respeito do reino, a mensagem do arrependimento, né, Alex, e a respeito da sua morte, né? Isso, a realidade da mensagem, ela vai de encontro à realidade da sociedade da época. Porque assim como eu fiz a relação, John, tu citou aí agora uma experiência que tu passou, e a gente olhando para a nossa sociedade hoje, a gente vai perceber uma sociedade muito sincrética, principalmente aqui no Brasil, e a gente vai anelar muito pelo toma lá da cá, né? Uhum. Se eu der mesmo a Deus, se eu contribuir, se eu ir para a igreja, se eu for um bom moço, ele é obrigado, né? Ele tem a obrigação de se comprometer em me dar aquilo que eu tanto peço a ele. Então, parece-me que assim como hoje, naquela época, as pessoas não tinham noção da gravidade do seu pecado. E é isso que João Batista vem fazer, preparando o caminho para Jesus. É essa a principal pregação, uma pregação que você não percebe ao longo daquela civilização, ao longo dos anos que aquela civilização existiu. Você não percebe ninguém se levantando para falar sobre o pecado do povo, aquilo que feria o coração de Deus. E é justamente essa realidade de pecado, não a realidade de pecado que os gregos acreditavam, né? que seria algo mais contratual, mas o próprio judaísmo ele vem trazer essa ideia de pecado como algo que é ofensa pessoal a um ser pessoal, que é Deus, certo? Então, quando Jesus traz esse perdão de pecados, essa remissão de pecados, além de causar um curto-circuito na cabeça de muita gente que vivia como queria, como se Deus de fato não existisse, exemplo do, se não me engano, Herodes, né, que João Batista vai confrontar, que tu falou ainda agorinha, bem como a vida também dos doutores da lei, dos judeus, da cúpula do judaísmo, bem como também a vida comum de Roma, que era uma vida muito depravada, como a gente já falou, e essa palavra contra o pecado vai mexer com muita gente, não só no ministério de Jesus Cristo, mas também no ministério apostólico. Essa realidade de pecado ela vai confrontar o povo a colocar os pés no chão e pensar de fato em qual era a realidade desse povo. É isso aí. E assim a gente vê que os apóstolos, quando o Messias ele vem, cumpre a sua missão e ele morre, né? E ao terceiro dia ele ressuscita. E enfim, ele é assunto aos céus e o Espírito Santo, né? Ele desce sobre os discípulos e os discípulos são batizados com o Espírito Santo. E enfim, os discípulos então agora eles cheios do poder, né? Desse dunamis do Espírito Santo. Então agora eles começam a levar a mensagem a toda a terra conhecida da época. Então agora a mensagem, né, essa mensagem do Evangelho, depois ela vai sair só daquele círculo ali de Israel, né, dos judeus, e a mensagem agora ela começa a se espalhar por toda a região, por Coríntios, por Roma, por Éfeso, por Gálatas. Vai ser ali, né? Até principalmente um dos maiores plantadores de igreja que a gente tem, o apóstolo Paulo, né? Ele vai também, imbuído dessa missão, vai levar essa mensagem, vai expandir essa mensagem a todo mundo conhecido ali da época, né? Pois bem, agora é colher os frutos que a plenitude do tempo proporcionou. Andar pelas estradas construídas por Roma, pregar um evangelho numa língua acessível ao povo, se tornando muito mais fácil. Ainda que tivesse algumas dificuldades, por exemplo,
a própria ideia dos gregos, né, da filosofia. Quando Paulo chega, essa passagem que você citou ainda agora, quando Paulo chega em Atenas, que ele vai pregar e prega sobre um Jesus e sobre a ressurreição, e os judeus, os gregos, na verdade, eles acreditam ser, porque eles acreditavam na imortalidade da alma, porém não tinham lugar para a ressurreição. Então, vai entrar em conflito, né, essa pregação de Paulo em Atenas. Alguns vão desistir de ouvi-lo, outros vão pedir para que ele converse com eles mais tarde, se interessaram na sua pregação. Outra coisa bastante importante, John, que vai ser primordial para o ministério de Paulo durante aquele tempo, são as sinagogas, coisas que foram criadas no final do período do cativeiro e que vão servir de porta de entrada para a pregação do evangelho nas cidades em que Cristo ainda não tinha sido anunciado. Por quê? Paulo chegava numa cidade, como a gente vai ver ao longo do livro de Atos, e lugares onde ele não era bem-vindo muitas vezes, ou não possuía cristãos naquela cidade, ele aguardava com a sua comitiva. Quando chegava no sábado, ele se deslocava para as sinagogas e aproveitava nessas sinagogas, pregava o evangelho. Então, as sinagogas vão servir de porta de entrada para essas cidades. Os apóstolos, os discípulos, vão se utilizar de alguns privilégios, porque a gente fala privilégio, mas até quando a gente pensa na perseguição aos discípulos, aos apóstolos, mas você pensa, se não fosse essas questões, se não fosse esse desenvolvimento, se não fosse esses elementos criados durante a plenitude do tempo, a proclamação do evangelho teria sido muito mais complicada, muito mais difícil. Então você vai perceber que parece-me que Deus prepara tudo e diz para os discípulos, agora vão. Preparei tudo, preparei todo o caminho, derramei o Espírito Santo sobre vocês, agora, meu filho, preguem o evangelho. E outro fator que foi primordial também nessa proclamação do evangelho foi a perseguição, né, que os judeus sofreram, né? Até porque no início o judaísmo e o cristianismo eram uma coisa só, né? Não existia essa separação entre o que era judaísmo e o que era o cristianismo, etc. Esse racha, né, vai acontecer mesmo no ano 70 com a perseguição. E com essa perseguição a gente vai ver, né, depois, né, Alex, a continuidade, né, a respeito dessa história que nós estamos falando, que o evangelho, Paulo já havia pregado, enfim, aos gentios, mas a gente vai ver depois a continuidade, né, dessa mensagem quando ela foi levada aos gentios, né? Isso, verdade. Vou falar uma coisa interessante aí, que é a questão os primeiros cristãos eram judeus. Os primeiros cristãos não faziam distinção entre cristianismo e judaísmo. Não, eu sou crente, eu não dialogo com aqueles que servem ao judaísmo. Não. Até mesmo os romanos, né? Para eles, cristianismo e judaísmo Justamente. Era a mesma coisa, né? Era a mesma coisa. É que nem, John, guardado as devidas proporções, eu tenho muito cuidado com anacronismo, é a questão da reforma protestante. Para os primeiros reformadores, para aqueles que romperam com a igreja, eles eram católicos. Eles ainda eram católicos. Então você vai ver essa compreensão de quem está passando pelo processo de separação, que eles permanecem com algumas crenças, com o princípio do judaísmo, porque eles nasceram no judaísmo, tiveram seus pais, seus avós do judaísmo. Não é de um dia para a noite que a gente estrala o dedo e a gente nasce crente, né? A gente nasce cristão. Então você vai ver essa coisa muito incutida ainda, muito intrínseca ao judaísmo. É isso aí. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Teologicamente. Então, Alex, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais e aí as suas redes sociais também para o pessoal te conhecer. Pois bem, primeiramente, obrigado, John, por mais um episódio, né? Foi muito bom conversar. Sempre é muito bom conversar sobre a história e principalmente a história da igreja. Para os ouvintes, não se assustem com o tanto de conteúdo. A história é vasta, tem muita coisa, é daí para pior, mas essa sua proposta, John, a respeito de dar uma pincelada na história dos principais acontecimentos, é muito bom para a igreja, para quem está começando a
a encarar a história agora. Para quem está lidando pela primeira vez com a história da igreja, escutem esses podcasts a respeito da história da igreja. Isso é muito importante para nós. Você disse que ia deixar alguns links aí, John. Eu queria incluir aí mais um e indicar um livro do saudoso pastor Ernest Tognini, que para mim é uma das referências quando o assunto é período interbíblico. Ele talvez seja um dos livros mais conhecidos aqui no Brasil. Ele vai explanar desde do Império Babilônico, desde o final do período de cativeiro até a plenitude do tempo. Então você vai ver essas mudanças que nós falamos hoje, tudo inclusas lá com muito mais detalhe no livro Período Interbíblico, do saudoso pastor Ernest Tognini. Eu estou no Instagram, a gente está mais no Instagram, né? Meu perfil pessoal é Alex Monteiro 70. Eu posto alguns textos por lá, mas onde eu posto realmente sobre a história da igreja é no perfil História de Crente, que é o nosso perfil direcionado unicamente para a história da igreja de forma mais didática, de forma mais ilustrativa e aplicável, né, para nós hoje. É isso, Alex. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade, e eu quero agradecer também a todos vocês que ouviram esse episódio até o final. Muito obrigado pela participação de todos vocês, e que Deus possa nos abençoar, e até a próxima, se Deus quiser. Teologicamente, o seu podcast de teologia. Podem cultuar livremente. Agora, adorem. Só um minuto, isso? Sim, sem problema. Que agora é minha cadela. Pronto, acho que agora vai. Eu estava falando o quê? A respeito da liberdade, de certa forma, né, que os romanos deram para as outras religiões, né?